Fala, seus pasteleiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos trazer para vocês como criar um usuário na prática e trazer umas dicas também sobre criação de usuário. Parece simples, mas não é, porque o Salesforce tem diversas opções. Vamos passar um pouquinho sobre perfis, papéis, permission set, coisas de fila, entre outros detalhes que vamos mostrar para vocês. Bom, antes de começar, aquele famoso, deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, comenta tudo o que você quiser saber, não só sobre usuários, mas no geral, o que você quiser saber, a gente tenta trazer aqui. Pode deixar dislike também. E para você que é o pasteleiro de primeira viagem, bem-vindo. A gente espera que você goste desse vídeo. E se você já é pasteleiro de outras viagens, já conhece todo o processo. Então, para você que é de primeira viagem, assiste o vídeo todo. Se você gostar, você pode aí deixar o like, inscrever e ajudar a gente a chegar a mais e mais pasteleiros. Então, vamos nessa. Para começar, primeiro passo é ir na parte de configurações. Ele vai te trazer nessa telinha aqui. E aí você vai procurar por usuários ou user ou como você queira, como esteja sua organização. Então, você tem um botão de novo usuário. E aí aqui você tem alguns campos obrigatórios. Óbvio que se você está num ambiente de um cliente vai ser um pouco diferente, mas no geral é o último nome, um alias que ele mesmo gera quando você coloca o nome ou esse tipo de coisa, o e-mail, o usuário, que sempre tem que seguir aquele padrão como se fosse um e-mail, é importante saber disso. Um nickname, um apelido, né, que ele também gera automaticamente quando você coloca alguns dados. Aí você tem o role, ou seja, o papel do usuário relacionado àquele ambiente, o tipo Isso, de... uma questão importante, pessoal, considerar que esse papel, o que seria? Seria a hierarquia dentro da empresa. Então, uma pessoa pode ser um CIO, pode ser um diretor, um presidente, ele entra no role. Você configura uma árvore para isso. Se vocês um querem um passo a passo gerente. de como configura roles, manda aqui no comentário que a gente faz um vídeo no passo a passo criando para vocês e mostrando como faz. Uma outra observação importante também que a gente não pode esquecer de passar, conforme a gente está vendo ali o campo first name e last name, tem o middle name. Esse é o nome do meio. O que acontece? Para o Salesforce, nativamente, ele não vem ativo, porém, nas configurações da org você pode ativar isso também. Bom, então continuando, a gente tem o tipo de licença, que você tem vários. Se vocês quiserem mais a detalhe, comenta aí embaixo também, a gente pode tentar trazer. Óbvio que não tão a detalhe, porque são muitos e vão vários detalhes nisso. E, por último, a questão de perfis. Aí aqui você tem algumas opções. Então, por exemplo, se é um usuário que precisa do acesso ao knowledge, que seria os artigos, se é um usuário que necessita acesso a Service Cloud e entre outras milhares de opções. Você também pode ser a zona, o horário da pessoa, o local que a pessoa está, o idioma, o tipo de moeda que a pessoa utiliza. E você pode também, tipo, se precisa de algum aprovador ou esse tipo de coisa, você também pode setar. Agora vamos a um usuário já criado, que aqui seria só basicamente preencher isso. Outra coisa importante é que você pode sempre ativar a opção de gerar uma nova senha assim que você criar o usuário, ou não, vamos supor que você vai ter uma implementação nova à produção, você pode criar todos os usuários primeiro, sem ativar essa questão, e depois fazer o disparo dessa nova senha. Pessoal, só uma observação que essa parte de gerar senha é que a imagem do Misha está cobrindo, mas tem um quadradinho ali, um Ai, checkbox. espera aí. Agora Isso, sim. bom.
Nessa Então, visibilidade, a gente tem essa última opção que tem aquele checkbox ali, que é o Generate New Password and Notify User. Então, ele vai gerar uma nova senha e notificar o usuário por e-mail. uhum. Uma outra Ou não observação notificar, né? importante é vocês considerarem a questão de idioma do usuário. Porque o que acontece? De acordo com o idioma de usuário, algumas configurações dos sistemas funcionam diferente. Tipo de Vai ter diferente moedas. formato de data, diferente formato de moeda. Então, na hora de imputar os dados, mesmo se você fazer uma carga de dados, você pode ter problemas com isso. Uhum. Bom, agora continuando, vamos a um usuário já criado. Ok. Então vamos supor o usuário do nosso amigo Donha. A gente tem aqui a questão de permission sets que são assignados a ele. Então, se você for aqui, vai ter a lista de permission sets que você poderia adicionar a esse usuário. É um parênteses, por exemplo, o que é um permission set basicamente? É um conjunto de permissões adicionais ao usuário. Então você dá algumas permissões a mais, porém, alguns permission sets não são só permissões, ele carrega uma licença junto. Sim, Então, dependendo da funcionalidade Salesforce que você adicionar ao usuário, por exemplo, um chat messenger para o Live Agent, ele vai carregar uma licença de Live Agent junto. Ou dependendo de algum Omni Studio ou alguma outra coisa, ele carrega a licença. Principalmente o Knowledge Base faz isso. é que nesse caso entraria aqui no License Assignments, que aí é a permission set com a licença, né? Bom, continuando, você tem com ativação requerida, que eu não vou saber exemplificar agora depois você tem o Permission Set Groups, que é justamente um grupo com várias permissões que você tem aí nele, que você pode atribuir. Então, vamos supor, você tem uma permissão de criar caso, criar oportunidade, criar uma conta. E você tem um permission set group que é tipo, sei lá, atendente do sistema, ou como que seja o nome. E tem dentro desse grupo essas permissões que a gente falou. Então você vai ter toda a lista aqui. Fora isso, você tem algumas autenticações externas e tudo isso. Alguns pacotes que você pode ter acesso ou não. E também você tem a parte de histórico, todas as tentativas de login, tudo isso ele deveria mostrar aqui, que é importante saber também, porque às vezes você vai ter que dar suporte e vai ter que ver, o usuário fala, sei lá, meu login não está funcionando, e você consegue ver, e ele geralmente te fala, a senha está errada, ou qualquer que seja o erro. Por falar em erros de usuário, uma coisa importante que seria bom mostrar, Misha, são as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, que ela tem um authenticator travado no usuário dela e ela troca de celular. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Tem uma opçãozinha ali em cima, no finalzinho das informações do usuário, onde você clica para remover essa parte do Authenticator. Ele, aqui no meu usuário não está definido, mas bem onde o Misha está com o mouse ali, naquele segundo izinho, onde está App Registration Salesforce Authenticator. Isso, esse segundo ele fica com um link aí, para quando você clicar ali, é para você desvincular o seu usuário com o Authenticator do seu celular. Ou seja, se você tem um usuário da sua org que está usando o MFA, que ele usa esse Authenticator, e ele perdeu o celular, ele trocou de celular, não está conseguindo logar, você vai ter que clicar nesse link, tipo aquele Generate que está ali embaixo, vai aparecer nessa segunda opção para você desvincular o usuário desse Authenticator para ele vincular com o novo. Outra coisa importante é a questão também de sempre rever, que a gente acabou passando muito superficialmente, mas a questão de licença. Porque dependendo da licença Salesforce, ele te dá acesso a certos objetos ou não. Existe uma licença específica que não te dá nenhum acesso a objetos nativos, só objeto custom. Existe licença que é objeto nativo, ou mais um pedacinho do knowledge, ou é um pedacinho do nativo e um pedacinho de outros objetos. Então, cada licença tem bastante detalhes para ser analisado e isso influencia diretamente o perfil. Porque dependendo da licença, ela vai limitar o que o perfil acessa. Sim. Então, certas coisas você vai ter que mexer na licença do usuário e falar, putz, o comunidade ele vai acessar tal coisa.
mas devido à necessidade de acessar esse outro objeto ou fazer alguma coisa do sistema, ele vai precisar ter uma licença diferente. O Chatter, por exemplo, você só vai poder acessar a parte de Chatter, então o usuário não vai ter acesso a objeto nenhum, nem esse tipo de coisa. Então, sim, é sempre importante você levar em consideração o que o usuário precisa. Pessoal, uma coisa interessante também é que nesse usuário, ele é um usuário de comunidade. Então, como você identifica? Além, nesse caso, que ele tem o perfil e a licença de comunidade, ele vai ter um contato associado. A comunidade, ele vai partir de uma conta e um contato, e desse contato vai gerar um usuário para a pessoa, para ela poder acessar o Salesforce através do Community, que é uma outra forma de você fazer login, que é uma experiência do usuário, para ele abrir um caso, para ele ver os problemas que ele tem, ou ele solicitar alguma coisa da ferramenta, ou até acessar o knowledge base do Salesforce diretamente. Então, ele é um usuário de Community, que aí ele pode ter essa opção. Bom, acredito que é uma visão bem superficial. Óbvio, se vocês quiserem ir mais ao detalhe, a gente pode tentar trazer e digam o que exatamente vocês gostariam de ver que a gente tenta trazer com mais detalhe e profundidade. E a gente espera que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Se você não deixou o seu, inscreva-se ainda aí. O que você está esperando? Ajuda nós aí. Deixa o seu like também. Comenta, compartilha e faz tudo isso para ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas. E a gente espera que esse vídeo tenha sido útil. Talvez não seja útil para todos, que muitos talvez já saibam, mas para os novatos talvez seja um vídeo interessante para aprender um pouquinho mais da plataforma. E isso. Quer comentar alguma coisa, Tonha? Sim, gostaria de comentar, pessoal, se vocês querem saber algum ponto específico do vídeo, sentiram falta de alguma coisa, deixe nos comentários. Se vocês querem algum vídeo específico sobre algum tema do Salesforce, também deixe aqui. As pessoas já pediram algumas coisas em vídeos passados, e a gente está planejando fazer, alguns demoram um pouco mais de tempo, dá mais trabalho realmente. Então a gente está planejando de acordo com o tempo que a gente tem. Mas podem deixar aqui que a gente sempre anota tudo e deixa na nossa listinha para fazer. No mais, é isso. Nos vemos na próxima terça. Falou, pessoal!